Bom, quanto ao ensaio de Cone-Piazzocone. O ensaio de Cone-Piazzocone é o que eu falei, eles foram introduzidos predominante, né, em sua maior importância por causa de barragens, e a gente vai ver o porquê. A gente já viu um pouco, né? Quer dizer, ele é muito mais indicado, né? O fato de ser uma medição contínua, o fato dele apresentar menos dispersão nos resultados, a gente vai ver isso, a questão da dispersão num exercício, numa aplicação prática, a dispersão do SPT é impressionantemente grande, né? E do SPT é bem melhor, né? Ele tem uma menor dispersão dos resultados. Então, CPT é muito importante para barragens. É, é claro que, assim, fora do Brasil, tipo Europa, as pessoas, como na Europa, as pessoas, as empresas, o CPT, ele é clássico, né, na Europa. Mas a gente, enfim, a gente já tem uma base de dados muito grande para o SPT, enfim, já discutimos. Ele consiste numa ponteira, né? A gente pode ter medidas de pressão neutra em três trechos dessa ponteira, né? Do equipamento. Essa ponteira, a gente pode inserir diversas instrumentações, né? A gente pode ter diversos sensores para diversas aplicações. Então, a gente pode ter medida ou estimativa, dependendo do que for, né? De resistência elétrica, resistividade, né? Até pressiométrico, né? Tipo uma célula pressiométrica. Pode ter. É que assim, é muito versátil, né? Uma ponteira que cabe muitos, assim, apesar dela não ser muito grande, mas ela é possível inserir diversos sensores. É bastante interessante o CPT. A cravação é padronizada, serem 2 centímetros por segundo, e o mais interessante é que é isto no mundo todo, né? É claro que você pode ter ali uma variação, mas o valor, né, a velocidade de cravação é em predomínio 2 centímetros por segundo. É um ensaio muito, ah, por mais assim que não seja barato no Brasil, mas ele é um ensaio muito de rápida execução, né? Velocidade de execução do CPT é bastante interessante. É um ensaio de muitos, assim, para as empresas que já têm expertise nela, é um ensaio muito simples, né? Simples, assim, em relação ao equipamento, em relação à estrutura humana mesmo, né? As questões trabalhistas. Ele é automatizado, é muito enormemente automatizado, então é bastante interessante. A gente vai ter a medição da pressão neutra em três pontos, né? Então, o U1, então guardem esses números, porque a gente vai precisar deles depois, eu vou relembrá-los, óbvio. Então, o U1 é para a ponta, né? Então, é a medição da pressão neutra na ponta. O U2 é entre a ponta e a luva. O U2 é em predomínio, onde a gente vai medir pressão neutra quase sempre, né? Então, quase sempre as ponteiras têm a possibilidade de medir a pressão neutra entre a ponta e a luva. E o 3, que é muito raro, na verdade, a gente ter um equipamento que vá ter a medição de pressão neutra na luva, mas é possível também. O que a gente vai medir, de fato? A resistência, eu já estou falando de piezocone, né? Porque hoje em dia, assim, se você vai adquirir, a empresa vai adquirir um cone elétrico, é óbvio que ela vai preferir um piezocone, né? Porque a questão da medição da pressão neutra ela é muito importante. A gente vai vendo isso, né, com o que eu vou apresentando. Então, com o Pesocone, a gente mede resistência de ponta,
que é esse QC, a pressão neutra em si, predominantemente o U2, que é entre a luva e a ponta, e o atrito lateral, que é esse FS. O atrito lateral sobre a resistência de ponta, né, em questão de porcentagem, é a ração de atrito. Então, a ração de atrito é o atrito lateral sobre a resistência de ponta vezes 100, por causa da porcentagem. A gente vai fazer uma correção também. Só que a gente só vai, na prática, a gente só faz correção da resistência de ponta. Porque para você a correção do atrito lateral, tem que ter medição do U3, que é a medição da pressão neutra na luva. E quase sempre os equipamentos não têm medição de pressão neutra na luva. Então, a gente vai predominantemente corrigir apenas a resistência de ponta. Por que a gente corrige? Porque a gente tem ali uma certa questão, um certo probleminha quanto à medição, as áreas. Então, a gente precisa, a resistência de ponta que a gente mede, de fato, que a gente obtém, não é de fato a que a gente utiliza, não é de fato a que a gente mede. Então, a gente precisa fazer uma correção, por isso que ela é necessária, né? E aí, o que acontece? A gente vai ter a correção da resistência de ponta, passa a ser a QT. QT é a resistência de ponta corrigida, né? Ou a gente pode falar assim, a resistência de ponta real. E o QC é a resistência de ponta que a gente vai medir, que vai sair mesmo, né, do ensaio, que a gente vai obter de fato do ensaio. O 2 é a pressão neutra entre luva e ponta. E esse A a gente obtém com a calibração. Então, com a calibração, a gente vai obter esse A, ok? Então, não preocupe. É uma relação de áreas, né? Por causa dessa questão de... Tá, exatamente, é no A que a gente vai corrigir a resistência de ponta, né? Nesse coeficiente aqui. Bom, mas é isso, é por calibração, não devemos nós geotécnicos preocupar com isso exatamente, quem lê, né? Isso é recebido. A determinação estratigráfica é o que a gente obtém com que é a questão ouro do Piazzocone. Porque o que acontece? Você tem um ensaio que te dá o comportamento do solo. É o que eu falei lá no início, isso é muito importante. Porque o que de fato importa para o projeto, para comportamento mesmo do material, é de fato o comportamento e não o que o solo é, né? E com o Piazzocone, você vai ter o comportamento do solo. É o que eu falei, às vezes você pode ter uma areia com uma pequena fração de argila, mas o comportamento ser de argila, né? A argila ter a importância quanto ao comportamento e, de fato, reger o comportamento. Bom, o que a gente vai ter é um procedimento indireto de classificação que vai ser estabelecido com base em padrões de comportamento, que é esse SBT. Então, quando vocês veem SBT em algum resultado, e eu estou falando aqui para o Brasil hoje, é barragens, ok? Claro que você pode ter o CPT para outras funções, o Piazzocone para o CPTU para outras aplicações, mas são predominantemente barragens. E mesmo quem hoje não trabalha com barragens, é importante saber, porque pode ser que no futuro a gente tenha para questões que não sejam de barragens apenas, ok? É uma tendência. Então, quando a gente vê SBT, é a classificação do solo quanto ao seu comportamento, e a gente vai ter isso em predomínio com o Piazzocone, mas, né, importante porque a gente vai ter a medição da pressão neutra com o Piazzocone, e isso vai entrar nesses sistemas de classificação. Um dos sistemas de classificação por comportamento do solo é o proposto por esse autor,
que é o mesmo autor que coordenou, né, os trabalhos de análise, né, da ruptura de Brumadinho. Esse autor, ele é clássico, ele é monstro, quanto a ele é de enorme respeito, né, na área acadêmica, na área científica. E esse autor, quer dizer, ele fez cartas de classificação que vêm sendo atualizadas, então é bastante interessante. A gente vai ter, para a classificação por comportamento do solo, parâmetro de pressão neutra normalizado. O que é? É esse BQ. Esse BQ vai ser função da pressão neutra, que a gente vai medir, da pressão hidrostática, neutra, né? Pressão hidrostática devido à água. Por quê? Porque no solo, ok? A água, muitas vezes, né? Quase sempre. Alguma porcentagem ali do vazio está preenchido por água. Aquela água, ela pode não estar sobre diferença de pressão. Vocês lembram lá de carga hidráulica? Ela pode não estar sobre diferença de carga hidráulica. Então, ela pode não estar movimentando. Ela pode não estar, e a água também, ela pode estar ali, de fato, só no meio, né? E não estar sob diferença de pressão. Então, a água, quando ela não está sob diferença de pressão, ela está numa situação hidrostática, a gente vai utilizar para isso o U0. E o U2 é o excesso de pressão neutra, ou seja, é a pressão neutra relativa a uma diferença de carga hidráulica, provocada por uma diferença de carga hidráulica. O U2 também é importante quando a gente tem um solo argiloso, porque o que acontece? A areia, né? Então a gente tem uma diferença de carga hidráulica, a areia dissipa essa pressão, né? Dissipa facilmente aquela água, mas a argila não. Então a gente tem um excesso de pressão neutra na argila, que a gente, na sua maioria, em areia não vai ter esse excesso de pressão neutra, porque a areia, por ter um alto coeficiente de permeabilidade, vai dissipar rapidamente. Durante o ensaio, você fala, mas vocês podem falar qual é assim, exatamente a diferença de carga hidráulica, né? A diferença de carga hidráulica que vai provocar. O que acontece é que quando a gente faz o ensaio Topia-Socconi, né? A gente realiza o ensaio CPTU, a gente provoca um excesso de pressão neutra. O ensaio provoca um excesso de pressão neutra, que a areia facilmente dissipa, mas a argila não. Então, a pressão neutra não é exatamente que surge ali, né? E esse excesso de pressão neutra, porque há um fluxo ali que, sei lá, você tem um reservatório e aí um nível inferior a jusante, não é isso. O ensaio provoca o excesso de pressão neutra. Claro que você também pode ter essa outra situação, mas no caso, mesmo que eu não ache nenhuma diferença de carga hidráulica, o ensaio é que vai provocar esse excesso de pressão neutra e que a areia dissipa rapidamente, a argila não. Então, a gente vai ter um U2 para esse excesso de pressão neutra e o U0 para pressão hidrostática. De uma forma simplificada, né, que eu expliquei. É mais complexo do que isso, mas de forma simplificada é assim. Então, o excesso de pressão neutra menos a pressão hidrostática vai dar no numerador a resistência, né, de ponta menos a tensão atuante, né? Daí já tem uma correção com a da tensão atuante. Vai estar no numerador. A gente também vai ter
a razão de atrito normalizada, que é esse FR. A razão de atrito normalizada faz ser a razão entre, vocês lembram lá quando a gente viu antes, né? Que a gente vai ter o atrito lateral e a resistência de ponta. Pois bem, é uma normalização quanto ao atrito lateral. Então, a razão de atrito normalizada chama razão de atrito normalizada, mas é uma normalização de fato, né? Quanto ao atrito lateral, e ele vai estar sobre a resistência de ponta e a tensão vertical efetiva atuante. Tensão vertical atuante. Multiplicado por 100. E, por fim, a resistência normalizada da ponta do cone. O que acontece? Antes de uma revisão por esse autor, ele simplesmente, a gente tinha um QT. Só que ele revisou e hoje nós temos um QTN. Mudou essa fórmula, né? Ela ganhou um componente novo. E eu já estou ensinando com um componente novo, né? Com essa alteração, porque é o que a gente vai ver mais em trabalho geotécnico, né? É a sua formulação mais recente. Então, é resistência de ponta chá corrigida, né? Não é o QC, é o QT. A gente sempre vai usar resistência de ponta chá corrigida. Menos a tensão vertical atuante sobre a tensão atmosférica, a pressão atmosférica, que é de 1 atm 100 kPa. E aí, de novo, esse 100 kPa sobre a tensão efetiva vertical atuante elevada a um N. Esse N, ele pode ser 1 para argilas, 0,75 para solos siltosos e 0,5 para areias. Mas, quando o seu solo não é nenhum desses três, ou é um conjunto, né? É uma composição desses três, você pode usar um sistema, um método iterativo para, usando o N, você vai usar esse índice, é bastante importante, né? Para a área que tem essa formulação, que está em função exatamente do parâmetro que a gente está procurando, que é resistência normalizada, e é por isso que tem que ser um método iterativo. E aí você usa o método iterativo, e quando você tiver um resíduo muito pequeno, que você vai, né, estimar que é aceitável até tal resíduo, você obtém então N, ok? As cartas de classificação, então, desse autor, que é muito importante na área, repito, elas são clássicas, né? É um ábaco, na verdade, é um conjunto de 2 ábacos, que é a resistência de ponta normalizada, a pressão neutra normalizada e a razão de atrito normalizada. Então, você tem a resistência de ponta normalizada, considera também tudo com essas formulações, usa essas formulações para calcular, insere no ábaco. Assim, é muito simples. É nada mais do que calcular aqui e jogar no ábaco. Não tem, assim, nenhum tipo de mistério. Extremamente simples. E parece às vezes complicado porque para alguns pode ser novo, mas não tem nada de complexo. A fórmula é simples, é tudo simples. Né? A tensão vertical atuante. A gente pode usar de forma simples mesmo. A espessura do solo e o peso específico dele, né? Então também não tem nada de complexo. Ok? Então nós temos as casas de classificação do Robertson, e aí você vai ter, por exemplo, uma resistência de ponta normalizada de 100.
com uma pressão neutra normalizada de 0. Então, a gente tem um solo 6. Com essa resistência de ponta normalizada de 100 e uma razão de atrito normalizada de, vamos dizer, 0,2, o seu solo é 6. Com esse número, você usa essa tabela, né? É proposta, obviamente, pelo próprio autor. Então, o seu solo é uma areia limpa, a areia siltosa. É algo entre esses dois tipos de solo, né? Podendo ser selos também. Então, você tem um comportamento do solo. Vamos dizer que seja uma areia siltosa, argilosa, mas o comportamento é de areia siltosa, ok? Então, você tem o comportamento do solo. Esses ábacos, né, eles foram revisados e a gente vai ver, quando vocês, no material texto de vocês têm a versão atualizada, mas mesmo na versão atualizada, em que você usa esse QTN, né, que é resistência normalizada da ponta de cone, que é uma revisão daquele QT, em predomínio a gente tem uma mesma classificação, né? Ela, de fato, para a maioria do uso, ela mudou muito pouco, né? Bom, e o ensaio CPT, de fato, o que você obtém, né, são esses perfis. Então, essa é a cara do que você obtém. Então, você tem a resistência de ponta corrigida, que é o QT. Você tem o atrito do material, né? Você tem o atrito lateral do material, que é esse FS. E você tem esse RF. O RF é a razão de atrito, né? Que a gente já tinha visto. Solos argilosos têm uma razão de atrito maior e uma resistência de ponta menor. Solos mais granulares têm uma resistência de ponta maior e uma razão de atrito menor. Então, a gente vai ter isso pela fórmula, né? Porque se a gente olha a razão de atrito, o que é? A razão de atrito é o atrito lateral sobre a resistência de ponta. Então, vamos pensar, solos arenosos têm resistência de ponta elevada. Como é inversamente proporcional, a razão de atrito vai ser menor. Então, solos arenosos, resistência de ponta aumentada, razão de atrito diminuída em relação a solos argilosos. Solos argilosos tendem a ter resistência de ponta diminuída e, por isso, razão de atrito aumentada, ok? Então, o que a gente verifica, e é muito importante, é claro que quando você, de fato, vai fazer a análise, você não usa só esses perfis, né? Você tem, de fato, ali um Excel, enfim, com esses números mesmo, e, de fato, vocês usam no Excel, que é muito simples, aquelas formulações, obtendo as formulações, você pode automatizar, de certa forma, para você ter o resultado, né? Que é usando aquelas cartas, né? Sejam essas cartas na sua versão de 1990 ou na versão atualizada, que é o que vocês têm no material texto, que são similares, assim, a grosso modo. Mas, assim, mesmo que você não faça ali a análise, você queira fazer uma análise de forma expedita, que é só você olhar o perfil e pensar, ali é um solo mais argiloso, um solo mais granular, é possível, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um QC aumentado. Então, a gente já pensa, dificilmente é um solo argiloso, né? É um solo mais fino, possivelmente é um solo mais granular, né? O FS vai ser
que é o atrito lateral, ele, para essa identificação assim expedida, ele não é tão interessante, né? É muito mais realmente uma análise muito rápida. Você já pode olhar para a resistência de ponta e para a razão de atrito, né? É claro que para formulação você precisa do FS, né? É claro que você precisa do atrito lateral para você de fato classificar o solo, né? Você não vai classificar de fato o solo com essa análise rápida. Mas para uma análise rápida, a gente tem uma resistência de ponta elevada com uma razão de atrito diminuída, ponta, que é uma areia. Isso é claro que esses tipos de solo, né, na verdade, por comportamento, eles foram obtidos usando as formulações e usando os ábacos, né? Óbvio, tá? Deixo claro. Mas para nossa análise expedita, então nós temos uma resistência de ponta diminuída, né? Mais baixa. Com uma ração de atrito mais elevada, é um solo fino. Então, aqui é um silt argiloso, obtido com aquelas formulações e com os ábacos, ok? Aqui a gente tem uma resistência de ponta um pouco maior e aqui um pouco diminuída. Então, aqui pode não ser exatamente o mesmo solo, ok? Mas, pela classificação, eles analisaram como areia, né? Tudo o mesmo solo, mas pode não ser, ok? É na conta ali, na análise e na aplicação do ábaco é que você vai saber que de fato o solo é. Comportamento que aquele solo tem, ok? Mas a grosso modo é assim que se faz. Para a gente determinar a pressão hidrostática, que é muito importante nos cálculos, porque a gente precisa dela para fazer a classificação por comportamento do solo, né, e usar o mapa, então, ou os ábacos, então, a gente precisa da pressão hidrostática, ela é definida pelos mínimos da pressão neutra. Então, assim, aqui eu tenho a resistência de ponta, ok? Então, resistência de ponta diminuída, uma argila, aumentada, uma areia, ok? A ração de atrito é aqui, ela está aumentada, coerente com a argila, diminui coerente com a areia, aumenta de novo, coerente com a argila. A pressão neutra, então, a gente teve um piezocone, né? A análise é de um piezocone, porque temos pressão neutra. A pressão neutra, ela tá maior, então a gente tem uma sobrepressão na argila, provocada pelo próprio ensaio, ok? Porque assim, ele não é tão lento a ponto de você conseguir dissipar aquela pressão neutra na argila. Então, é como se fosse um ensaio, assim, como se fosse não drenado para uma argila, ok? Não há tempo suficiente para dissipar essa pressão neutra. Então, ela é aumentada. E na areia, como é muito rápido, que, né, o coeficiente de permeabilidade ele é maior, então para a areia ele consegue dissipar essa pressão neutra. Então o que você tem é a pressão hidrostática. Então é com os mínimos da areia, que normalmente é da areia que a gente vai ter os mínimos de pressão neutra, que a gente sabe a pressão hidrostática. Aqui é um exemplo bem didático do Veloso, né? A gente vai ver que nem sempre é tão fácil assim de identificar a pressão hidrostática. Aqui a gente vê que tem uma lente de argila. Olha, mas esse é muito didático, né, o Veloso? O que a gente tem uma pressão neutra aumentada. Então, teve uma camada que não conseguiu dissipar. Muito provavelmente é uma lente de argila. E aí é claro que isso, né, com aquela classificação de comportamento, é que você vai saber se é argila mesmo. O SPT provavelmente não pegaria essa lente de argila, né? Só se você desse sorte de cair naquele comprimento de amostragem. Caso não, você poderia não pegar essa lente de argila. E vamos dizer que ela cause um recalque na estrutura, né? Ela seja responsável por ser mais compressível,
muito mais compressível que a areia que está adjacente. É claro que também isso tem que considerar, porque a gente já tem argila antes e após, mas vamos dizer que você queira exatamente apoiar a sua estaca, vamos dizer, nessa lente de argila, né? O SPT não pegaria. É claro que isso aqui é um caso didático, né? Não sei se é um caso real, mas bastante didático. Um caso mais comum, né? E aí, mas ainda assim didático, é esse Tushnide, em que você tem a, a resistência de ponta diminuída em quase todo o perfil, mostrando que ele provavelmente é um perfil de solo mais fino, e ali tem como que uma lente oposta, né? Que parece uma lente de areia, porque você tem uma resistência de ponta aumentada e uma razão de atrito diminuída. Então, provavelmente ali é uma areia. A razão de atrito é essa, desculpa, mas seja como foi diminuída. E aqui você vai ter a pressão neutra. A pressão neutra, o mínimo dela vai ser naquela lente de areia, né? Óbvio, porque na argila a pressão que a própria execução do ensaio causou, a pressão neutra resultante, ela não vai ser dissipada durante o próprio ensaio. Então você vai ter uma pressão neutra em excesso e ela é dissipada na areia. Então na areia você vai ter a pressão hidrostática, ok? Então, pela extensão da pressão hidrostática, você, inclusive, consegue saber, né, assim, inferir, de certa forma, o nível d'água ali, né, de certa forma. Na verdade, para você de fato saber o nível da água com o CPT, né, com o Pirsocone, você precisa fazer um ensaio que é muito raro, mas às vezes é realizado, que é um ensaio de dissipação da poropressão, né, que a sigla é PPDT. E aí você consegue de fato estimar o nível freático. Bom, mas esse aqui é um caso, né, bem aparentemente mais comum do que o outro, mas ambos muito didáticos. Você também pode ter o insight cone piezocone para abordagem direta e indireta, ou seja, não apenas para você determinar ali o perfil por comportamento de solo. Então, você pode também fazer a estimativa do peso específico, da densidade relativa, do ângulo de atrito, da resistência não drenada, enfim, né? De vários parâmetros geotécnicos, além de parâmetros de projeto, né? Como, por exemplo, como é toque veloso, você usa, né? A resistência de ponta, que ele nem usa, a corrigida, mas, enfim, é utilizado também. Mais detalhes vocês podem encontrar, né, no Sintra-OC 2010 ou no Schneider Odebrecht 2012. Ok? Então é isso. Até a próxima aula.